Domingo passado nós falamos acerca de Caleb, um dos espias, um dos 12 espias que Moisés havia enviado, e que passado 45 anos, 85 anos, ele tomou posse da sua promessa, da sua bênção lá. E ele disse que o vigor dele era o mesmo de quando a promessa foi feita, ele estava ali para tomar posse. Então que haja em nós o vigor, que haja em nós essa mesma motivação, essa mesma visão, essa mesma determinação de Caleb, para que nós possamos tomar posse das promessas de Deus. E como eu enfatizei no domingo, e quero repetir hoje, quando a gente fala de promessa, a gente fala no sentido geral. Não somente no sentido material, mas principalmente no sentido espiritual. Então são mais de 8.000 promessas, segundo os estudiosos aí, não dá para precisar o número, mas mais de 8.000 promessas liberadas a partir da palavra de Deus. E nós, como povo de Deus, nós precisamos viver a partir das promessas de Deus. Aliás, nós, como povo de Deus, já somos cumprimento de promessa da palavra de Deus. Se eu e você alcançamos a salvação em Cristo, isso é promessa que tinha sido feita lá atrás. Então nós já somos promessa. Então nós precisamos entender isso. Então quando a gente fala de promessa, a gente não fala numa única esfera, a gente fala em todas as esferas da necessidade humana. Porque o homem tem necessidade espiritual, tem necessidade material, mas tem necessidade emocional, psicológica, afetiva. Tudo está no pacote. E Deus, ele supre todas as necessidades do homem, então tem promessas aqui para todas as esferas. Amém? O texto que nós vamos compartilhar hoje está lá em Gênesis, capítulo 12, a partir do verso 1. Gênesis 12, a partir do verso 1. Eu quero parabenizar aqui a Lívia e a Eloá pela apresentação que elas fizeram aqui, maravilhosa. E no final elas vão tornar a fazer aqui, para você que não viu, você vai ter oportunidade de ver. Se Deus quiser, nós vamos fechar aqui com elas. E até com louvor também, que tem a ver com aquilo que nós vamos compartilhar. Achamos? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade e o privilégio de meditarmos na Tua Palavra, Senhor. E mais uma das Tuas promessas, ou mais umas das Tuas promessas. Prepara o nosso coração como terra fértil para receber a Tua Palavra, Senhor. Que nós saiamos daqui, Pai, sabendo um pouco mais de Ti, convictos um pouco mais contigo. E que o Senhor libere, por meio dessa palavra, promessas sobre a vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gênesis capítulo 12, mas nós vamos voltar um pouquinho, vamos ler o 11 a partir do 27. É aí mesmo, só um pouquinho mais atrás, que é o 11, 27. Diz assim: esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. Terá tomou seu filho, Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e a sua nora Sarai, mulher do seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem em Arã, estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então, como nós vemos aqui, a partir do capítulo 12, verso 1, vemos o chamado de Abraão
e promessas que Deus fez a Abrão, né? Depois Abraão, aqui ainda Abraão. E lá no capítulo 7 de Atos 7, do verso 1 ao 4, né? Lucas escreve lá que Deus falou com Abraão, antes dele chegar em Harã, não falou aqui. Ele já falou lá em Ur, ele já havia falado com ele. Então depois você pode ler lá que ele já tinha falado com ele antes. E ele, filho de Terá, e ele com relação a Noé, ele era a 10ª geração de Noé. Aliás, ele é a 9ª geração de Noé e a 10ª geração de Sem. Então ele vem nessa esteira aí, nessa linhagem de descendência. E aqui seu pai morre e Deus confirma lá o que já tinha falado com ele, o chama e diz para que ele saia da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que ele mostraria, para um lugar que ele mostraria. Então esse é o chamado para Abrão, né? Para sair do meio dos seus parentes, sair da sua terra para um lugar que Deus mostraria. Que ele não sabia para onde era, onde ele ia chegar, para onde ele ia estar, mas Deus falou que o conduziria. Então a saída dele, a obediência dele, foi um ato de fé. Deus falou: sai do meio dos seus parentes, sai da sua terra e vá. E ele foi obediente nesse sentido. Ele obedeceu e cumpriu aquilo exatamente que Deus o chamou. Sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão era um homem de fé. Por toda a trajetória da vida dele, nós vamos ver lá na frente, ele é denominado pai da fé. Então ele crê aqui e sai. Então, primeira lição para nós aqui, a partir desse texto, é que nós não podemos ficar presos quando Deus nos chama. Nós mudamos um ano, saímos de 2020, estamos entrando no ano de 2021, e nós não podemos ficar presos às coisas que podem limitar o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. Agora, para isso acontecer, tem coisas que nós vamos ter que abrir mão. E aqui era o conforto e o aconchego todos de um lar e de uma família. Ele teve que abrir mão da sua parentela, da sua terra e sair. Mas quantas vezes nós somos resistentes ao chamado de Deus? Aqui no caso dele era para sair do meio dos seus parentes, do meio da casa do seu pai e daquela terra e ir. Agora, muitas vezes o que impede a nossa saída ou o nosso crescimento, tem algumas coisas aí. Uma pode ser o medo do novo e o medo do desconhecido. Tem gente que tem um medo do novo absurdo. É preso ao antigo, ao velho. Aí deixa de experimentar o novo porque está preso ao velho. Mas é por medo da insegurança do que o novo me espera. Nós atravessamos 2020, chegamos em 2021. Hoje é o 3º dia de 2021. Nós não sabemos o que nos espera. Estamos iniciando uma jornada, mas que nós não tenhamos medo do novo, desse novo tempo que está vindo aí. A partir da pandemia, as pessoas estão denominando é o novo, né? É o novo tempo, se adaptar a uma nova realidade. Nós passamos aí 10 meses a partir de março. 10 meses nesse isolamento, nesse distanciamento, nós tivemos que nos adaptar aqui. Estamos contando os dias para que possamos estar livres, para que possamos ter liberdade. Mas até que isso aconteça, nós temos que nos adaptar. No começo, quando fechou tudo, foi um terror. Ninguém botava a cabeça nem na janela. Ninguém botava o pé do lado de fora. Depois a coisa foi acalmando, a coisa foi tomando uma outra proporção e as pessoas foram se liberando.
E muitas, a partir daí, perderam o medo. E aí age como se já tivesse acabado uma pandemia que não acabou. Ela está em curso. Eu estava conversando com a Jo, estava falando para ela que é uma incógnita, é um ponto de interrogação. Uns podem passar bem e outros não. Isso aconteceu. Nosso irmão Reinaldo perdeu um amigo, que eu falei com ele, que eu vi até a reportagem dele, o Gustavo, que nós estávamos orando por ele, com 45 anos. Então não é acima de 60, como se dizia anteriormente. Ele não era no chamado grupo de risco, ele tinha uma idade menor. Mas ele não passou. Teve uma senhora de mais de 100 anos, entrou e saiu. Então nós não podemos contar com isso. Mas por conta disso também não podemos deixar o medo nos paralisar e não avançar em 2021 e não viver o novo. Nós temos que seguir. Então uma das coisas que prende que Abraão não teve aqui foi o medo. Ele seguiu. Então se você tem o medo, né? Se você tem medo do novo, vença esse medo. Porque ele foi, a partir de uma direção de Deus, a partir de um chamado de Deus, ele foi obediente a Deus. E a nossa confiança está no Senhor. Então que nós possamos vencer os nossos medos, porque o medo nos trava de viver o novo, de avançar para o chamado daquilo que Deus tem. Uma outra coisa é a acomodação. É muito bom a casa do Pai, é muito bom minha terra, eu sei onde estão todas as minhas coisas, né? Está tudo no lugar, está tudo nos conformes. Aí eu me acomodo ali. E a acomodação, né, é um inimigo do crescimento. Se ele se acomodasse ali, estava bom. Estou com meu pai, estou com a família, está tudo bem. Aí você se acomoda ali e não avança para o novo. E não desfruta aquilo que Deus tem para você. E o que estava em jogo aqui não era apenas sair de um lugar e ir para o outro. Era uma vida nova. Deus estava chamando Abraão para uma vida nova. E essa vida nova que ele ia viver, esse tempo novo que ele ia viver, na história do povo de Deus, né, tinha um significado muito forte. Tinha uma importância vital para nós. Porque nós somos descendência de Abraão. Nós vamos ver isso mais no fim. Então ali era a chave. Abraão era um divisor de águas ali. Era um divisor de tempo. Deus criou o homem, colocou no jardim, o homem desobedeceu a Deus, nós sabemos o que aconteceu, ele expulso dali, né? Depois o homem aumenta o seu nível de corrupção a partir de que o pecado entrou. Acontece o primeiro assassinato, que Caim mata Abel. E depois a gente vê a questão de Noé, o que acontece com a terra, com a corrupção da terra. E Deus manda o dilúvio, mas preserva uma família, preserva 8 pessoas, e mais animais, tudo, para recomeçar. E a gente vê o que acontece lá com Noé. Ele planta uma vinha, ele toma um vinho, ele se desnuda dentro da tenda dele, e o filho vê a sua nudez, e acontece aquela condição dos 3 filhos, né? E aí os 2 filhos, o Sem, que era o mais velho, com Jafé, pega uma capa e cobre a nudez do pai, mas Cão, dependendo da versão aí, foi quem foi lá, viu a nudez do pai, chegou aqui fora, lá de fora, e contou e foi amaldiçoado. E aí a intenção de Deus sempre foi preservar o homem. A Bíblia do começo ao fim trata da preservação, da redenção, e Deus chamou de volta. Que Deus criou o homem para ele, para ter comunhão com ele. E aí chega Abraão, descendente de Sem, filho de Noé, né, com esse chamado de Deus para a vida dele, para sair dali, para se separar. Então o chamado de Abraão, ou de Abrão aqui, depois muda o nome, mas eu vou passar a tratar aqui Abraão. O chamado de Abraão era para que por meio dele, através dele, Deus separasse um povo.
uma nação entre as nações para que fosse dele, mas com um propósito específico de, por meio daquela nação, por meio daquele povo, Deus alcançar todas as nações da terra. Por isso que ele diz aqui. E as promessas, e Deus fez as promessas para Abraão. Farei de você um grande povo. Isso se cumpriu lá, com toda a descendência. Com toda a descendência natural e a descendência espiritual de Abraão. Eu abençoarei, tornarei famoso o seu nome. E é interessante que Deus fala para Abraão, eu vou tornar o seu nome famoso. E das três religiões, judaísmo, cristianismo, islamismo, que é a religião que cresce mais, o nome de Abraão está lá, inserido nesse contexto. Ele faz parte da história. Mas é interessante que, voltando aqui, no capítulo 11, depois da questão do dilúvio, depois dos filhos de Noé, no capítulo 11 nós vemos que o povo estava junto, era só uma língua, e eles projetam fazer uma cidade, uma torre, Babel. E aí no 11 diz assim, a partir do verso 1, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolo e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, verso 4, depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Então eles projetaram fazer a cidade, fazer a torre, para que o nome deles se tornasse famoso. E aí Deus desfaz esse plano todo deles. Porque, primeiro, era uma condição de fama pessoal. A glória de Deus não é do homem. O homem não pode se exaltar. Exaltado tem que ser Deus. Então, só de imediato aí eles já estavam fora. E segundo, quando eles disseram para que nós não possamos ser espalhados, assim como nosso nome será famoso, não seremos espalhados pela terra. Ao não querer se espalhar pela terra, eles estavam indo de contra um propósito de Deus, que Deus criou e estabeleceu de novo esse mandamento para Noé lá, para Noé e seus filhos: sejam férteis, multiplicai e enchei a terra. Então essa condição deles estava fora contra o propósito de Deus. Mas em Abraão, Deus faz o contrário. Quando eles queriam erguer uma torre para tornar o nome deles famoso, Deus fala para Abraão, eu vou fazer o seu nome famoso. Em contrapartida daquilo que eles disseram lá, sou eu que vou fazer o seu nome famoso. É Deus que levanta. E Deus falou, eu vou fazer de você uma grande nação. Contrário ao que eles queriam, tinha que se espalhar. Por isso que Abraão sai dali e tem essa multiplicação. Então isso aqui é muito interessante. Quando eles queriam tornar o nome deles famoso, se tornar famoso, mas Deus fala não para Abraão, eu vou te tornar famoso. É o contrário. E aqui no final ele diz, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. E aqui é que nós entramos. A bênção, a promessa liberada para Abraão era para toda a terra. Através de Abraão, por meio de Abraão, todos os povos da terra serem abençoados, serem alcançados por Deus. Gênesis capítulo 17, esse mesmo livro que nós estamos, no verso 1, 17:1, só você virar aí, você está no 12, você vai para o 17, diz assim, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse,
Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: da minha parte, essa é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado Abraão, seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes para sempre. Eu serei o seu Deus, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Então Deus reforça, afirma essa promessa para Abraão: farei de você uma grande nação, serei Deus dos seus descendentes. E aqui nós podemos ver uma descendência natural e uma descendência espiritual de Abraão. Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, de 6 a 8, Paulo falando, diz assim: admiro-me que vocês estejam... 3 aqui, perdão. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Então Deus anunciou a nossa salvação, as boas novas, lá com Abraão. Então aquela profecia, essa profecia, de que todas os povos da terra, todas as famílias da terra seriam abençoadas, se cumpre em Jesus. Jesus é o cumprimento dessa promessa. E daí vem os filhos espirituais de Abraão. Então nós somos filhos de Abraão. No 26 diz assim, desse mesmo capítulo: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, não grego, nem escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Então somos nós, somos nós. Essa promessa feita lá, somos nós. Somos nós. Agora é interessante que nem todo que é nascido de Israel é israelita. Porque a promessa se cumpre em Jesus, querido. E agora nós vamos para Romanos no capítulo 9. Para a gente entender com mais profundidade o que a gente falou até aqui a partir de Gálatas. Romanos 9, a partir do verso 1, diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência confirma no Espírito Santo, tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filho, deles é a glória divina, as alianças, é a concessão da lei, a adoração do templo, as promessas. Deles são os patriarcas, a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo.
que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem todos, por serem descendentes de Abraão, passarão todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido virei novamente, Sara terá um filho. E esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz a Faraó: eu levantarei exatamente com este propósito, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à vontade dele? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobre e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da ira preparados para a destruição, que dizer, se ele fez isto para tornar conhecida a riqueza da sua glória aos vasos da sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. Chamarei meu povo a quem não é meu povo. Promessa de Deus, querido. Então essa é a primeira promessa do ano que nós temos que entender. Promessa feita lá a Abraão, envolve a nós. É a salvação que chegaria a nós em Jesus. E aí essa promessa que se cumpre em nós, de salvação, nos dá acesso a Deus. Porque em Cristo nós fomos justificados. Passamos a ter a condição legal de estar diante de Deus. Nós fomos regenerados pelo Espírito. E nós fomos adotados na família de Deus, filhos de Deus. João 1,12: a todos quanto receberam deu poder de serem feitos filhos de Deus, eu e você, na promessa de Abraão que se cumpre em Jesus. Essa é a promessa. Então nós vamos viver com esse entendimento da promessa, das promessas. Nós vamos viver 2021 a partir das promessas de Deus. Eu e você somos filhos de Deus, meu irmão. Eu e você somos filhos de Deus, descendência de Abraão. Amém? Essa promessa, querido. E nós precisamos entender isso. Precisamos entender. Antes nós não éramos povo, mas agora nós somos povo de Deus. Bendito seja Deus, querido. Bendito seja Deus, que por misericórdia nos alcançou. Agora nós precisamos entender o que parte daquele povo não entendeu, ou aquele povo não entendeu. É que aquela nação, ela tinha sido separada para ser propriedade exclusiva de Deus. Mas não se encerrava nela. Eu sempre quero enfatizar isso. Se estendia a partir dela.
Amém? Para outras nações, para outras pessoas. Não encerrava ali, querido. Não encerrava. Aí lá em Atos, no capítulo 1, no verso 8. É isso, Atos 1:8 diz: que vocês serão minha testemunha tanto em Jerusalém. Tem uma promessa de Cristo que diz: vocês serão minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Começa ali, mas vai até os confins da terra. Aí chegou em nós. E passa por nós e segue. Mateus 28 diz que nós devemos ir e fazer discípulos. Então, passa por nós e que nós possamos entender assim. Nós somos povo de Deus, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Nação santa, sacerdócio real, povo de Deus, para anunciar a salvação. Querido, que nós possamos começar 2021 louvando a Deus pela promessa dele que se cumpriu em Cristo em nós. Nós nascemos de novo, nós fomos regenerados, nós temos acesso a ele. E muitas vezes nós vivemos aquém. Eu estou falando de coisas espirituais, não materiais. Nós temos acesso. Nós temos acesso por meio de Cristo. E se nós não entendermos isso, o ano vai passar e nós não vamos desfrutar dessa comunhão com Deus por meio de Cristo. Nós temos acesso, querido, por meio da promessa que se cumpriu em Cristo. Amém? Então que nós possamos guardar essa palavra nesse primeiro culto. Essa promessa feita a Abraão, querido. Somos nós, os gentios, que fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Vamos colocar de pé. Então que você saia daqui essa noite, louvando a Deus, celebrando a Ele. Falando: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque toda a situação que Abraão viveu e não para ali até chegar a Cristo. Se você vê lá em Mateus, no capítulo 1, que nós temos lá a genealogia de Cristo, né? Em Mateus tem a genealogia de Cristo, e quem está em cima lá na genealogia é Abraão. Começa ali em Abraão. 14 gerações de Abraão até Davi. Começa ali em Abraão. Em Abraão, né? Uma coisa que nós ouvimos na escola bíblica dominical, né? A partir de Abraão, em Jesus, cabeça de raça, uma nova raça, não aquela feita em Adão, mas uma nova raça em Cristo. E é isso que nós temos que celebrar, é isso que nós temos que comemorar. Que 2021 nós possamos viver as promessas de Deus. E essa já foi estabelecida, já se cumpriu. Em nós já se cumpriu. Filhos espirituais de Abraão. Mas que se cumpra nos nossos, na nossa casa, nos nossos parentes, nos nossos amigos. Que novos filhos de Abraão possam ser alcançados. Como ele chamou Abraão e falou: vem cá fora. Olha as estrelas. Se pode contar. Assim será a sua descendência. Uma estrelinha daquela lá era eu e era você. Estava lá. E quando Jesus faz a oração sacerdotal, lá em João, no capítulo 17, Jesus faz aquela oração sacerdotal, ele ora por ele, ele ora pelos discípulos, né? Ele ora por ele, ora pelos discípulos, e depois ele vai orar pelos que ainda iam crer. E nós também estávamos incluídos lá. É essa descendência. E que nós possamos orar pelos que ainda vão crer. Que assim como nós, descendência de Abraão. Amém? Vamos louvar.
Presta atenção no que você vai cantar. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está Mediante essa palavra que você ouviu essa noite, eu quero voltar ao início, o chamado de Abraão, enfatizar aquilo que eu coloquei. Abraão não teve medo, Abraão atendeu aquele chamado e ele seguiu, e a partir daí muitas vidas, e nós participamos dessa bênção de Abraão. Quantas vidas foram abençoadas pela decisão de Abraão de responder positivamente ao chamado de Deus. E como eu falei, muitas vezes a gente não atende esse chamado por medo, por acomodação. Mas nós estamos começando um novo ano. Estamos começando um novo ano. E está escrito aqui, nós vamos viver as promessas de Deus. Agora, se nós não atendermos os chamados de Deus, nós corremos o risco de deixar de viver as promessas de Deus. Se você está aqui essa noite, por algum motivo, até aqui, você por medo, você deixou de atender um chamado específico de Deus para a sua vida, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente, não como mera convenção de você vir apenas, mas que você venha de fato crendo e que você diga como Abraão, aceite esse chamado, ou como você diga como Isaías declarou para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Vem aqui que nós vamos orar por você. Pode ficar aí, por favor. Vem aqui. Vem aqui. Então nós vamos orar. Nós vamos orar. Mas que de fato você tome posse essa noite e se livre desse medo que tem impedido você de viver as promessas de Deus, de desenvolver os chamados, os dons que Ele te deu.
que a partir de você muitas vidas vão ser abençoadas. Então, é um passo de fé. O que vocês estão dando aqui é um passo de fé. Não é mera convenção de vir aqui na frente. Não é comigo que vocês estão tratando. É com Deus. É Deus que vai tirar esse medo de vocês. Entrega a Ele, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, todo o medo, lança para Ele. Diz: Senhor, eu não me sinto capaz. Ele se sente. Mas eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero que a sua promessa se cumpra. Eu quero que vidas sejam abençoadas por meio da minha vida. Eu já dei um testemunho que em um determinado tempo da minha vida eu me escondia numa igreja para orar. Me escondia atrás das pessoas para que eu não orasse. Eu tinha medo de orar. E a primeira vez que eu fui orar, o microfone batia na minha mão, tremia, parecia que ele estava vivo. Eu tive que segurar com as duas mãos para ele não cair. Mas um dia eu tomei uma posição, de me livrar daquele medo. E foi exatamente num curso que nós vamos iniciar daqui a pouco na nossa igreja, que chama-se A Mente de Cristo. Foi ali que eu fui liberto daquele medo. E aquele medo que me prendia, eu fui liberto ali. E a partir dali, aquela reunião que eu me escondia para não orar, mas na frente eu passei a ser um dos dirigentes daquela reunião. E uma reunião que era pequena, que dava 20, 25 pessoas, passou a bater 90, 100 pessoas. E aquela mesma pessoa que tremia para orar para 20, depois tinha que ministrar para 100 e 90. Mas aí Deus já tinha tirado aquele medo de mim, graças a Deus. E que Ele possa fazer como Ele fez comigo, que Ele possa fazer na vida de vocês. Amém? Pai, nós queremos apresentar como igreja a vida das nossas irmãs que estão aqui à frente, que movida pela Tua palavra, por ação do Teu Espírito vieram aqui. Senhor, que elas possam se tornar livres hoje do medo que as prende. Eu não sei qual tipo de medo que prende. Não sei se é medo do novo, não sei o que é. Não é se sentir incapaz, que nós somos capacitados pelo Senhor, é o Senhor que capacita. Senhor, que o Senhor possa tirar agora do interior da Sueli todo medo, que todo medo seja retirado do interior da Sueli agora, e a Sueli saia dessa noite, desse lugar, livre de todo medo. Que a Beth saia desse lugar livre do que tem aprendido, do medo que tem aprendido. Que a Marlene possa sair daqui livre do medo, Deus, e que elas possam conquistar em Ti, que elas possam ser abençoadas em Ti, e que elas possam ser canais de bênção, como Abraão foi. Que elas possam ser abençoadas e abençoar. Que elas sejam instrumentos Seus, Senhor. Que a partir desse domingo, que a partir desse dia 3 de janeiro de 2021, comece uma nova história na vida delas. Uma nova caminhada contigo, Senhor. E que elas tenham testemunho do Teu poder sobre a vida delas. Elas estão aqui confiando, que elas possam entregar em Ti, confiar em Ti, lançar sobre Ti todo o medo e saírem daqui livre, e dar muitos frutos para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, minha irmã. Amém.